Antes de mais nada, preciso te avisar que esse conteúdo contém gatilhos de violência. Então, se esse tipo de conteúdo te sensibiliza, eu recomendo que você procure um melhor momento para ouvi-lo. Esteja preparado. Parentalidade parte 4. Tinha que ser preta. Continuando um assunto basilar para a construção das narrativas aqui do Parentalidade Preta, a gente vai continuar a falar da importância da maternidade no contexto social da comunidade, sem contudo deixar de acrescentar que eu, Diego, acredito na construção de uma sociedade matrifocal e matrilinear. Dentre muitas histórias nessa construção, hoje eu quero destacar o papel da mãe preta no legado que seu filho pode deixar à comunidade, mesmo com constantes atravessamentos, e falar como a função de cada ancestral é projetar o legado e a comunidade de maneira contínua. E por isso, esse portal chamado Maternidade existe, para garantir a continuidade. Dessa forma, muito poderia ser dito a respeito das várias nuances dessa construção, mas esse episódio em especial, ele não se dispõe a ser leve ou tampouco palatável. Mas para isso, a gente vai precisar voltar um pouco no tempo agora. Com a sua licença, a gente vai se afastar um pouco da história recente do nosso país e viajar no tempo e no espaço, fazendo uma caminhada pela primeira metade do século XX nos Estados Unidos, em um contexto pós-abolição, vivendo conflitos ferventes a respeito do tema mais importante para aquele momento: os direitos civis. Para construir esse panorama, a gente vai passar brevemente pelos acontecimentos mais importantes desde a guerra, que teve como um dos seus principais motivos o final dessa instituição chamada escravidão. O período após o final da Guerra Civil Americana, em 1865, até os anos de 1900, foi marcado por importantes transições e desafios nos Estados Unidos. Essa época foi conhecida como a Era da Reconstrução, durante a qual o país lidou com a integração dos estados do Sul e do Norte, a emancipação de escravizados e a busca pela igualdade e pelos direitos civis dos afro-americanos. Em 1865, após a guerra, a 13ª emenda à Constituição dos Estados Unidos foi ratificada e foi abolida oficialmente a escravidão em todo o país. Isso criou um marco importante para a história dos direitos civis. No entanto, a abolição da escravização não significou automaticamente a igualdade para todas as pessoas pretas. Durante a Reconstrução foram adotadas as emendas 14 e 15 à Constituição. A 14ª emenda, ratificada em 1868, concedeu a cidadania a todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos, independentemente da sua raça ou cor. A gente está falando de pessoas sequestradas ou descendentes desses egressos de África. Além disso, ela garantiu, entre muitas aspas, igual proteção da lei e dos direitos civis para todos os cidadãos. Já a 15ª emenda, ratificada em 1870, proibiu a negação de direito ao voto com base na raça, cor ou condição de servidão anterior. E para entender um pouco mais a respeito disso, eu recomendo que você ouça a introdução do Parenta 14, Mulherismo Africana. Vou até dar uma pausa aqui agora para você ir lá ouvir e depois voltar para a gente continuar a partir desse ponto. Isso abriu caminho para que homens negros pudessem exercer o direito ao voto, embora muitos obstáculos e formas de discriminação, como teste de alfabetização e taxas de votação, ainda fossem usados para impedir a plena participação política dos afro-americanos. No entanto, a reconstrução e os avanços na igualdade enfrentaram a forte resistência e violência por parte dos grupos supremacistas brancos do Sul, e os linchamentos se tornaram uma forma brutal de opressão racial durante esse período. Pessoas pretas, principalmente homens, eram frequentemente alvos de linchamentos, onde multidões brancas executavam atos de violência extrajudicial, torturando e matando pessoas acusadas de crimes reais ou imaginários. Os linchamentos eram formas de intimidação e controle social, visando manter a supremacia branca e reforçar as normas raciais. E aqui eu não preciso muito ampliar esse conceito, ele fala por si só. O clima de tensão racial culminaria no final do século XIX com a imposição das leis segregacionistas e institucionalização da segregação racial, conhecida como as leis Jim Crow. Essas leis promoviam a segregação racial em espaços públicos e negavam direitos civis e políticos aos afro-americanos. Certamente você já deve ter ouvido muitos nomes de pessoas que lutaram pelos direitos civis nos Estados Unidos. É a partir desse contexto que essas lutas se levantaram. E sobre essas pessoas, a gente deve ouvir em algum outro programa. Agora, com tudo contextualizado, a gente pode falar década a década até a metade do século XX. E para essas décadas, eu vou elencar alguns fatos importantes.
Nos primeiros 10 anos do século XX, os direitos civis nos Estados Unidos enfrentaram uma série de avanços significativos. Essa década foi marcada por mudanças sociais, políticas e legais que moldaram o caminho para a luta dos direitos civis no século XX. No início do século, a segregação racial era amplamente aceita e institucionalizada em muitas partes do país, principalmente no Sul. As chamadas leis Jim Crow impulsionaram a segregação racial em espaços políticos como escolas, transportes, restaurantes e banheiros. As comunidades negras enfrentavam a discriminação e a violência e restrições aos seus direitos civis básicos. No entanto, no decorrer da década de 1900, houve movimentos significativos em direção à igualdade e aos direitos civis. A National Association for Advancement of Colored People, NAACP em inglês, foi fundada em 1909, com o objetivo de combater a discriminação racial e promover a igualdade de direitos para os afro-americanos. A NAACP desempenhou um papel fundamental na luta pelos direitos civis ao longo do século XX. Durante a década de 1900, houve também casos emblemáticos que demarcaram a injustiça racial. Um exemplo notório foi o caso do boxeador Jack Johnson, o primeiro campeão mundial dos pesos pesados negro. Sua ascensão ao título mundial e seu relacionamento com mulheres brancas geraram hostilidade e perseguição por parte das autoridades, resultando em acusações injustas e condenação por violar leis vigentes na época. Em 1915, o filme O Nascimento de uma Nação foi lançado, retratando negros de forma estereotipada e glorificando a Ku Klux Klan. O filme gerou controvérsia e protesto, mas também levou a um ressurgimento da KKK e o aumento da violência e a discriminação racial em muitas partes do país. No contexto da Primeira Guerra Mundial, que se deu entre 1914 e 1918, muitos negros migraram para o norte em busca de melhores oportunidades econômicas e para escapar da opressão racial do sul. Esse êxodo contribuiu para a formação de comunidades negras urbanas, onde surgiram movimentos culturais e intelectuais conhecidos como Renascimento do Harlem. Essa era uma expressão artística, literária e cultural que celebrava a identidade negra e contestava as noções de superioridade branca. Em 1917, a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial trouxe a promessa de liberdade e democracia a todos, o que gerou expectativas de mudança social. Muitos negros americanos se alistaram no exército esperando que seus serviços e sacrifícios levassem a um tratamento igualitário. No entanto, eles frequentemente enfrentaram discriminação dentro das próprias fileiras militares. A década de 1920 imprimiu mais uma mudança. Nessa época, as questões relacionadas à igualdade racial, direitos das mulheres e liberdades individuais estavam em destaque na sociedade americana. No que diz respeito aos direitos civis afro-americanos, a década de 1920 testemunhou tanto conquistas quanto retrocessos. A migração dos negros do sul para o norte e para o oeste continuou durante esse período, impulsionada pela promessa de melhores oportunidades e de emprego e liberdade em relação à segregação racial do sul. Essa migração continuou contribuindo com o crescimento de comunidades negras urbanas e a formação de uma cultura afro-americana vibrante. No entanto, a discriminação racial ainda era evidente nos Estados Unidos, especialmente nas regiões do Sul. As leis Jim Crow continuavam a impor segregação racial e a negar direitos civis básicos aos negros. Embora alguns progressos tenham sido feitos na luta contra a segregação, com o surgimento da NAACP, que lutava pelos direitos das pessoas pretas, que completaria 10 anos, e a Urban League, os avanços foram limitados e muitos desafios permaneceram. No campo dos direitos das mulheres, a década de 1920 ficou conhecida como a Era Flapper, que foi conhecida pelas mudanças sociais e culturais significativas que imprimiu na sociedade. Segundo Manuel de Abreu, em colaboração com o site salãovirtual.org, as flappers eram mulheres jovens que desafiavam as normas sociais da época usando roupas curtas, maquiagem e bebendo em público. Elas também tinham uma postura mais independente e ousada, frequentando festas, dançando e cantando. Esse movimento foi influenciado pela Primeira Guerra Mundial e pela conquista do direito ao voto pelas mulheres nos Estados Unidos. Voltando aos direitos, as mulheres conquistaram o direito ao voto com a aprovação da 19ª Emenda em 1920, o que representou uma vitória fundamental na luta pelo sufrágio feminista. Essa conquista abriu caminho para a maior participação política das mulheres e aumentou a conscientização sobre a igualdade de gênero. Nessa época, o discurso "E eu não sou uma mulher", de Sojourner Truth, já fazia 70 anos. Além do sufrágio, as mulheres começaram a desafiar as normas tradicionais de comportamento e moda, buscando maior liberdade e independência. No entanto, apesar desses avanços, muitas mulheres ainda enfrentavam desigualdade no local de trabalho, restrições sociais e a falta de direitos reprodutivos.
Outra questão importante para a década de 1920 foi a liberação da expressão e a luta pelos direitos individuais. O período viu um florescimento da cultura e das artes com o surgimento do movimento Harlem Renaissance, a Renascença do Harlem, que destacou a contribuição dos afro-americanos para a leitura, música e artes visuais. No entanto, ao mesmo tempo ocorreram perseguições políticas e repressões em resposta ao medo do comunismo e do radicalismo. A chamada Red Scare, ou cicatriz vermelha em português, resultou em prisões e deportações de imigrantes e ativistas políticos. Os anos 30 nos Estados Unidos foi um período de grande desafio e transformações dos direitos civis, fortemente influenciado pela Grande Depressão e pelas lutas em torno da segurança racial. Durante os anos de 1930, a Grande Depressão causou um impacto significativo na sociedade americana, acentuando a pobreza e o desemprego em todo o país. Essa crise econômica afetou desproporcionalmente, adivinha quem? A população preta, é claro. Essa já enfrentava altos níveis de discriminação racial e segregação. A taxa de desemprego entre a população negra era consideravelmente mais alta que entre os brancos. Em meio à Grande Depressão surgiram movimentos de organização que buscavam direitos e melhorias para os afro-americanos. Destaca-se a manutenção da Organização Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor, que já vinha lutando por direitos civis desde a década de 1910. A NAACP, que é a sigla em inglês, continuou a desafiar a segregação racial e a lutar por igualdade de oportunidades e justiça para a população negra. No entanto, a segregação racial ainda era predominante nos Estados Unidos, especialmente nas regiões do Sul, onde as leis Jim Crow continuavam a impor a discriminação sistêmica. A Suprema Corte dos Estados Unidos tomou algumas decisões importantes nessa década, como alguns casos que questionaram a segregação nas escolas de pós-graduação e, posteriormente, em 1948, abordaria a discriminação em contratos de propriedade. Essas decisões ajudaram a pavimentar o caminho para futuros avanços dos direitos civis. Além da luta contra a segregação racial, a década de 1930 também viu um aumento da consciência sobre os direitos trabalhistas. Com a criação do New Deal pelo então presidente Franklin Roosevelt, foram criados e concebidos programas de leis para combater a pobreza e melhorar as condições de trabalho. Essas medidas beneficiariam muitos trabalhadores, incluindo os negros e mulheres, embora a discriminação racial ainda persistisse em muitos aspectos. No que diz respeito aos direitos das mulheres, a década de 1930 testemunhou avanços modestos. As mulheres continuaram a lutar por igualdade de salário, oportunidade de trabalho e igualdade de direitos civis. Embora tenha havido algum progresso na ampliação das oportunidades de emprego para mulheres, durante a Grande Depressão, muitas ainda enfrentavam discriminação e desigualdades de gênero. O Ocidente, né? Os anos 40 foram um período marcante para os direitos civis, com os avanços significativos impulsionados pela Segunda Guerra Mundial e pelo movimento dos direitos civis. Durante os anos de 1940, a Segunda Guerra Mundial, que serviu de maneira oportuna para aquecer a economia norte-americana, teve um impacto profundo nos direitos civis dos Estados Unidos. O recrutamento de soldados e a necessidade de mão de obra das fábricas durante a guerra abriram oportunidades de emprego para muitos negros e muitos outros grupos minoritários. Essa participação na guerra e na economia nacional levou ao aumento na conscientização sobre a igualdade de direitos e exigências por mudanças sociais. O presidente Roosevelt emitiu uma ordem executiva 8802 em 1941 que proibia a discriminação racial nas indústrias de defesa e estabelecia a Comissão de Práticas de Emprego Justo. Se você parar para pensar, os direitos civis foram um motivo para fazer com que a produção fabril não diminuísse. Quer dizer, na guerra pode, né? Durante a guerra, o ativismo pelos direitos civis ganhou impulso e a luta contra a segregação racial se intensificou, com ações e protestos liderados por organizações como a NAACP. A Segunda Guerra Mundial também teve um impacto nas comunidades de imigrantes. O governo dos Estados Unidos estabeleceu campos de internação para cidadãos nipo-americanos, muitos dos quais eram cidadãos americanos de segunda ou terceira geração. Essas ações foram amplamente consideradas como violações dos direitos civis e liberdades individuais. E somente após a guerra houve um reconhecimento e um esforço para reparar as injustiças, culminando no pagamento de indenizações e um pedido oficial de desculpa pelo governo dos Estados Unidos em 1988.
Além disso, a década de 1940 também viu um aumento na conscientização e na luta pelos direitos das mulheres, com a participação ativa de mulheres na força de trabalho durante a guerra. A discussão sobre igualdade de gênero se intensificou, embora os avanços tenham sido modestos. Com a criação da Comissão de Oportunidades Iguais de Emprego em 1941, esse período lançou bases para os movimentos feministas ganharem forças nas décadas seguintes. Chegamos então à década de 1950 e durante esses anos a luta contra a segregação racial atingiu um ponto crítico. E é aqui, no meio da história, que eu tenho outra história para te contar. Era verão de 1955 no pequeno município de Money, no Mississippi. Emmett Till, um jovem americano negro de apenas 14 anos, foi enviado pela mãe, Mamie Till Mobley, da cidade de Chicago, para passar as férias com parentes no sul. Ninguém poderia prever que essa visita se transformaria em uma das histórias mais sombrias e emblemáticas da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Emmett era um adolescente brincalhão, cheio de vida e energia. Porém, sua inocência e alegria seriam brutalmente interrompidos em uma fatídica noite de agosto. Aconteceu em uma mercearia local onde ele, inconsciente do perigo que cercava, teria interagido de uma forma inadequada com Carolyn Bryant, uma mulher branca que trabalhava no estabelecimento. Emmett era do norte, onde a imagem do negro era diferente. A resposta para esse suposto comportamento impróprio seria além do que qualquer pessoa poderia imaginar. Poucos dias depois do incidente, Carolyn Bryant relatou ao seu marido, Roy Bryant, e ao seu meio-irmão, G.W. Millan, o ocorrido com Till. Movidos pela fúria racial e pelo senso de proteção à honra branca, Bryant e Millan tomaram a decisão cruel que deixaria marcas profundas na história dos direitos civis. No dia 28 de agosto de 1955, a tranquilidade noturna foi interrompida pelo som de batidas na porta da casa onde Till estava hospedado. Bryant e Millan, munidos de armas de fogo, invadiram o local e sequestraram o jovem. A partir desse momento, uma terrível tragédia começou a se desenrolar. Emmett Till foi levado para uma área isolada onde Bryant e Millan submeteram o jovem a uma sessão de espancamento selvagem e brutal. Seu corpo foi mutilado e desfigurado, transformando-o em um testemunho horrível das atrocidades que a segregação racial permitiria. Após o assassinato, Bryant e Millan jogaram o corpo de Emmett Till no rio Tallahatchie, na esperança de que ele nunca fosse encontrado. Contudo, o destino conspirou para que a verdade emergisse das águas escuras e lameadas. O corpo de Till foi descoberto dias depois, com uma pesada máscara de injustiça estampada em seu rosto. A morte brutal de Emmett Till chocou a nação e despertou uma consciência coletiva. A imagem do jovem exibida em seu funeral de caixão aberto espalhou-se pelos jornais e revistas do país, servindo como um lembrete vívido e perturbador das injustiças raciais que prevaleciam. O julgamento subsequente trouxe à tona a perversidade do sistema de justiça sulista da época. Apesar das evidências esmagadoras e os relatos corajosos de testemunhas, Bryant e Millan foram absolvidos pelo júri composto apenas por pessoas brancas. A impunidade prevaleceu, lançando uma sombra sobre a nação de igualdade e justiça. O julgamento do assassinato de Emmett Till foi uma fonte de grande controvérsia e indignação devido à clara presença de evidências e à subsequente absolvição dos acusados, Roy Bryant e J.W. Millan. Durante o julgamento, várias testemunhas relataram ter visto Bryant e Millan com Emmett Till na noite do sequestro. Além disso, amigos de Till testemunharam sobre os detalhes do ocorrido e a personalidade brincalhona do jovem, desmentindo as alegações de comportamento inadequado com Carolyn Bryant. O corpo de Emmett Till serviu como uma prova inegável dos horrores que ele havia enfrentado. Ele estava tão severamente espancado e desfigurado que sua mãe decidiu ter um funeral de caixão aberto para que o mundo pudesse testemunhar o que havia sido infligido ao seu filho. Essas imagens chocantes e perturbadoras do corpo de Till foram amplamente divulgadas pela mídia, despertando a indignação e a comoção pública. A absolvição dos acusados revelou uma profunda falha no sistema legal e evidenciou as tensões raciais existentes na época. Muitos viram essa decisão como um lembrete angustiante da desigualdade e da injustiça que prevaleciam nas comunidades segregadas do sul dos Estados Unidos. Embora Roy Bryant e J.W. Williams tenham sido posteriormente entrevistados pela revista Look,
e admitido seu envolvimento no assassinato, eles já não poderiam ser processados novamente devido à proteção contra a dupla incriminação. Esse fato contribuiu para uma sensação de impunidade que reforçou a determinação de muitos ativistas pelos direitos civis de combater a injustiça e lutar por igualdade. O caso de Emmett Till se tornou um marco significativo na luta pelos direitos civis e motivou muitas pessoas a se engajarem na busca por justiça e igualdade racial. Mamie Till Mobley, a corajosa mãe de Emmett Till, teve um papel crucial em dar voz e visibilidade ao caso do filho. Aqui estão algumas citações marcantes das suas declarações sobre o caso. A primeira é a seguinte: "Eu quero que o mundo veja o que fizeram com meu filho. Não quero que a minha criança tenha morrido em vão." A segunda: "Eu decidi que nunca mais vou ter medo de ninguém. Aqueles que fizeram isso com meu filho tinham intenção de me aterrorizar, mas falharam miseravelmente." E a terceira: "Sei que, mesmo que eu tenha que me colocar em risco, tenho que falar por ele, pelo Emmett." E uma última: "Eu queria que o mundo visse o que havia acontecido porque eu sabia que se todos vissem, eles não poderiam negar a verdade." O funeral de Emmett Till foi realizado em 3 de setembro de 1955 e foi um evento comovente e impactante que teve um papel significativo na conscientização sobre a violência racial nos Estados Unidos. Milhares de pessoas se reuniram na Igreja Batista de Robert Temple, em Chicago, para prestar suas últimas homenagens ao jovem assassinado. A comoção e a tristeza preenchiam o ar enquanto amigos, familiares e membros da comunidade se uniam em solidariedade. O caixão de Emmett Till foi aberto para que as pessoas pudessem testemunhar os horrores infligidos a ele. O corpo do jovem estava tão severamente espancado e desfigurado que muitos mal conseguiram reconhecê-lo. A mãe de Emmett tomou a difícil decisão de expor a brutalidade para que o mundo pudesse ver o que aconteceu com seu filho. A imagem do rosto de Emmett, com os olhos arregalados e ferimentos visíveis, ficou gravada na memória de todos que a presenciaram. Essa imagem icônica se tornou um símbolo duradouro das injustiças raciais e inspirou uma nova onda de ativismo na luta pelos direitos civis. O funeral de Emmett Till também atraiu a atenção da mídia, tanto local quanto nacional. Jornalistas e fotógrafos registraram os momentos de dor e desespero, ajudando a espalhar a história e a indignação em relação ao caso por todo o país. Além das lágrimas e do luto, o funeral de Emmett Till também foi um momento de mobilização. O impacto emocional da tragédia incitou muitos a se juntarem à luta pelos direitos civis e a exigir justiça para Emmett e para todos os afro-americanos que enfrentavam a violência racial. Ele foi um ponto de inflexão na luta pelos direitos civis, destacando a urgência de combater o racismo e a violência sistemática contra a comunidade negra. Foi um momento poderoso de solidariedade e uma demonstração pública do desejo da mudança e de igualdade. O legado do funeral de Emmett Till continua a ecoar nas lutas atuais por justiça social e direitos humanos. Agora que você conhece o caso de Emmett Till, a gente vai voltar para a história. Além da luta contra a segregação racial nas escolas, o movimento pelos direitos civis também buscou desafiar a discriminação em outros setores. Em 1955, ocorreu o histórico boicote aos ônibus de Montgomery, no Alabama. Esse movimento foi liderado por Rosa Parks em resposta à sua prisão por se recusar a ceder um assento para um homem branco, de acordo com a lei Jim Crow. Esse boicote teve um impacto tão significativo que resultou na dessegregação dos ônibus em Montgomery. A década de 1950 também testemunhou avanços significativos nos direitos do voto. A Lei do Direito do Voto de 1957 foi a primeira legislação federal desde a Reconstrução que abordou a questão dos direitos do voto para os afro-americanos. Embora tenha sido uma medida limitada, abriu caminho para legislações posteriores mais abrangentes, como a Lei dos Direitos de Voto de 1965, que proibiu as práticas de discriminação racial e assegurou o direito do voto a todos os cidadãos. Infelizmente, Emmett Till não foi poupado e seus direitos civis não foram assegurados. Em meio a tantas atrocidades, o destaque da resiliência e da iniciativa de Mamie Till Mobley, que abriu mão do seu momento de dor e recolhimento para fazer com que o exemplo do seu filho não fosse em vão. Movida por sua maternidade, ela projetou o sentimento de necessidade de mudanças, tão presentes até os dias atuais. Tanto que você, ouvindo esse episódio, está sentindo até agora. Eu poderia falar muito mais sobre maternidade, mas só que agora a gente vai ouvir as palavras da nossa convidada. Maternidade é uma travessia com muitos caminhos
alguns obstáculos, com muito medo, com muita paciência. A maternidade, ela vem em mim como um sonho realizado. Quem me conhece sabe o quanto que eu sempre quis ser mãe. Eu costumo falar que eu já era uma mãe, né? Só não tinha um filho, né, que veio de mim, mas tem muitas pessoas que me chamam de mãe porque eu sempre tive essa veia, né, de cuidar, e a gente entende hoje que é todo um processo histórico mesmo, de herança que a gente herda, né, dos nossos ancestrais. E a maternidade hoje, a palavra que definiria é desafio. A maternidade preta é uma expressão da resiliência, da força e do amor incondicional que transcende as adversidades e desafios enfrentados pelas mães negras ao longo da história. Assim como a história de Emmett Till e do menino Miguel, muitos outros exemplos de mães negras lutam por justiça e igualdade que emergem da narrativa poderosa da maternidade preta. Essas mulheres não apenas carregam a possibilidade de criar e nutrir seus filhos, mas também assumiram um papel ativo na luta por direitos e na busca por um mundo mais justo e igualitário. Muitas já enfrentaram a dor indescritível de perder um filho, testemunharam a violência racial e a opressão, e ainda assim encontraram forças para seguir em frente e tornarem-se agentes de mudança. A maternidade preta é um ato de resistência, pois essas mães se levantaram em defesa dos seus filhos, lutando por suas vidas, por sua dignidade e por um futuro melhor. A maternidade ou a maternagem preta merecem ser exaltadas, reconhecidas e celebradas com uma força transformadora. É um lembrete de que o amor de mãe pode superar obstáculos e moldar o futuro. Ao honrar e valorizar a maternidade preta, também honramos a luta e a resistência das mães negras que, ao longo da história, fortaleceram o caminho para uma sociedade mais igualitária e inclusiva para todas as mães e seus filhos. Esse programa não é sobre a morte ou sobre perder filhos. Esse programa é sobre entregá-los ao mundo. Eu sou Diego, sou pai de Benjamin e Aurora, esposo Tatiane, que está com as crianças agora para que eu possa produzir esse episódio, e esse é o podcast Parenta. O meu objetivo aqui é segurar na sua mão para que a gente caminhe junto em direção a uma parentalidade preta mais forte, mais potente, que potencialize a nós e as nossas crias. E para isso, a gente vai falar de ancestralidade, pretitude e parentalidades pretas. Esse programa faz parte do universo ainda maior, que se completa e se expande lá no perfil Parentalidade Preta no Instagram. Então, se você tiver alguma coisa daqui que queira levar para lá, é só me procurar, eu estou à disposição. E hoje, o podcast Parenta é com a minha amiga Marcele Oliver. Eu sou Diego, sou homem preto de pele não retinta. Tô com uma camisa cinza, meio amarronzado, os instrumentos atrás, um microfone preto na minha frente e um fone preto na minha cabeça. Meu nome é Marcele, tenho pele preta, não tão retinta, tenho um cabelo afro, né? Um cabelo crespo, cheio, tô de blusa verde, tô sem brinco, tenho algumas tatuagens pelo corpo também e tenho uma boca mediana e um nariz mediano também, não muito fino, mas nem muito largo. E sou bochechuda. E eu quero saber, quem tá ouvindo a gente, quem é a Marcele Oliver? Fala um pouco dela pra gente. A Marcele, ela é uma mulher determinada, teimosa, amiga. Ela é agitada, ela gosta de falar, ela gosta de escrever, ela gosta de ser articuladora de ações. Uhum. Ela é uma ativista, ela acredita, né, em um mundo melhor. Ela acredita na união, né, na união de raça. Ela acredita que ainda tem jeito, né, ainda tem jeito da gente estar se reorganizando, né, e tendo esse progresso como gente preta. Eu sou feliz, sou mãe da Faiza, sou companheira do Ariel, sou filha de Fátima e Paulo, uma mulher preta em movimento. Maravilha. Não, e eu posso dizer de conhecimento próprio, é uma das pessoas que eu conheço que mais movimenta coisas, é a Marcele. Então, movimenta coisas mesmo. Muito legal. Bom, a gente vai pro intervalo rapidinho e a gente já volta.
Parenta 18 e cá estamos, continuamos 2 episódios seguidos sem resfriado. Olha só, temos um novo recorde por aqui, eu vou ter que consultar os autos, mas eu creio que sim. Bom, então é isso, estamos produzindo, estamos aqui a todo vapor, do jeito que a gente consegue manter, com a rotina, com as crianças, com um monte de coisa que tem acontecido, mas o Parentalidade Preta continua no ar. E por falar em manter podcast no ar, eu vou aproveitar esse primeiro intervalo para falar das pessoas que apoiam Parentalidade Preta e fazem com que ele chegue para você sem custos, com a regularidade e a qualidade que você merece. Desde o último programa para cá, algumas pessoas passaram a compor esse grupo de pessoas que fazem o podcast Parentalidade Preta chegar mais longe. E eu vou falar o nome delas aqui para compartilhar contigo que ouve a gente. Quem sabe seu nome não está aqui numa próxima. E essas pessoas são a Lilian Anne Krug, o Helder Machado, a Cristiane Assunção Ferreira, a Tainá Maísa, que participou com a gente no Parenta 12. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre ela, chega lá no Parenta 12, já vou expor aqui. E o Kaique Bernardi. Esse pessoal já faz parte dessa seleção que mantém o Parentalidade Preta chegando cada vez mais aos objetivos. Por falar em objetivos, é claro que eu ia pegar outro gancho. Eu gostaria muito que você desse uma olhada na campanha de financiamento coletivo que o Parentalidade Preta tem lá no apoia.se/parenta. Eu tenho certeza que se você souber o que vai acontecer, se a gente bater as nossas metas, você vai querer ajudar e fazer parte disso. Dá uma chegada lá, tem coisas que já estão começando a acontecer e outras que faltam bem pouco pra gente começar a dar os primeiros passos. Eu queria muito contar com o seu apoio pra gente fazer isso juntos. Dá uma chegada lá no apoia.se/parenta. O link tá aqui na descrição do episódio, mas se você tiver qualquer dificuldade, me chama lá no @Parentalidade Preta, já sabe que eu respondo. Segundo recado administrativo, se você está acompanhando Parentalidade Preta, já sabe que na grade tem 2 pancadões, o resenha especial Maternidades Pretas, que tá incrível. Até hoje eu tô recebendo muito feedback emocional desse programa. Se você ainda não viu, volta lá dos programas que com certeza tem muita coisa para você lá. O Parenta 17 é com a minha amiga Sara, do Maternagem Preta, eu tenho certeza que lá... Cara, dá uma ouvida lá, termina esse episódio aqui primeiro, volta no Parenta 17, eu tenho certeza que você vai sair uma pessoa totalmente diferente. Eu saí, todo mundo que ouviu vem falando, cara, esse programa explodiu minha cabeça. Eu, se fosse você, quando terminasse aqui, daria um pulinho lá. Sim, esse é um bloco de intervalo. É aqui que eu vou conseguir me comunicar com você a respeito das coisas que estão acontecendo no universo do Parentalidade Preta, o batizado, recém-batizado Parentaverso. E é sobre ele que eu quero falar um pouquinho agora. Você já deve saber, a altura do campeonato, que quem apoia com valores acima de R$20 o Parentalidade Preta recebe uma newsletter quinzenal com um compêndio de tudo que vem acontecendo, com análise e conteúdo exclusivo. Pois bem, a newsletter vai morrer. Mais ou menos, na verdade. A partir do mês que vem, a newsletter vai ser uma revista eletrônica quinzenal com entrevistas, matérias, com release dos episódios, com material expandido dos episódios e com muito mais coisas, fazendo com que a gente fale mais desse universo do Parentalidade Preta e das parentalidades pretas que aqui estão inseridas para trazer mais informações. O que a gente quer com isso? Que a gente se veja nos nossos locais. Eu quero que você se veja, eu quero te entrevistar, quero ter você entrevistado na revista. Com certeza isso pode acontecer. Inclusive, eu queria te entrevistar lá. Se você é uma pessoa preta que tem filhos, me manda uma mensagem lá no @Parentalidade Preta. Tô fazendo uma pesquisa, uma entrevista, já tem um formulário pronto, você vai preencher no seu tempo, vai deixar as informações lá e a gente vai publicar nessa nossa revista quinzenal eletrônica que vai começar a circular a partir do mês que vem. Já são 00:48 do dia 23/5/2023. Esse episódio está sendo fechado na data do lançamento. Eu tô aqui colocando ele no ar, na verdade, terminando de gravar para daqui a algumas horas botar ele no ar. Ele vai no ar hoje ainda. Então significa que eu estou produzindo esse episódio na data que ele vai ao ar. Se isso não significa muita coisa pra você, eu já vou dizer, acredite, é dedo no... Eu ia falar besteira aqui. É choro e ranger de dente. Mas por que eu tô situando essa conversa no tempo? Porque dia 26, sexta-feira próxima, agora, vai ter a nossa terceira roda de paternidades pretas. Se você tem filhos, é um homem preto, não tem filhos, tá evitando, se é um homem preto, é um cara que tá falando, conversando coisas sobre parentalidade, essa roda é pra você. Mesmo que você não tenha filhos, que você seja um tentante, um evitante, enfim, essa roda é pra você. Se você quiser, é só chegar, vamos estar lá às 10. Os ingressos estão à venda também no post relativo a esse episódio, vai estar aqui na descrição. Vou deixar tudo certinho, todos os links, tudo que você precisa fazer para chegar lá na nossa roda, beleza? Te aguardo lá, vai ser muito bom a gente trocar. Voltando a falar da campanha de financiamento coletivo, eu vou falar dela aqui sim, mais uma vez.
Na verdade, eu esqueci de falar uma coisa. Eu tinha firmado um compromisso aqui que durante o mês de maio, quem passar a apoiar com um cafezinho, que custa R$20, vai ter como recompensa acesso aos conteúdos exclusivos. Não vai ter somente acesso à revista eletrônica quinzenal. Vai ter acesso aos conteúdos exclusivos, podcasts estendidos com perguntas que são respondidas somente para esse pessoal e ainda programas exclusivos que não vão ao ar no feed que você está ouvindo esse episódio. Então, se você está considerando apoiar a produção desse podcast e de todo o universo Parentalidade Preta, se você já foi lá e já viu aonde a gente está querendo chegar, esse é o momento. Com R$20 você vai ter acesso ao conteúdo exclusivo, não somente a newsletter. Chega lá no apoia.se/parenta. Finalizando aqui, só lembra que no segundo intervalo tem uma indicação de podcast produzido por pessoas pretas. Então, não saia daí, aproveite a troca e a gente volta. Essa trilha maravilhosa que tá tocando agora é dos meus amigos da Castel. Vamos lá pra troca com a Marcele? Eu queria saber, na sua opinião, o que não poderia deixar de ser dito sobre o conceito de maternidade para o povo preto. Eu acho que o que não pode deixar de ser dito principalmente que a gente tenha que a gente se priorize como povo, sabe? Eu acho que se a gente se priorizar como povo, você já vai estar criando um outro tipo, né, de cidadão, né? Então eu acho que tem que injetar desde pequeno, sabe? Tem que formar mesmo essa identidade racial desde pequeno, porque infelizmente o racismo chega muito cedo, né, na vida das crianças. Então ter esse letramento, ter esse cuidado, expor que a infância preta é uma infância boa, é uma infância válida, é uma infância feliz, e que sim, tem suas especificidades e tá tudo bem, porque a gente tem que, infelizmente, situar, né, os nossos filhos desde muito cedo, né, porque a gente não fica com eles 24 horas, né? Então, o que a gente pode fazer é criar um plano para eles se blindarem e se defenderem. Eu acho que é muito por aí. Não, real. E algo que eu vejo também na prática que você faz, essa questão de se identificar, né? Eu sempre vejo, principalmente com a Faiza, tá sempre no meio de muita gente preta, e tem essa questão de não ficar... não, ninguém pega, ninguém faz. Eu vejo esse movimento de, tipo, ela se acostumar a estar nesses locais. E também eu vejo nos locais, quando a gente tá junto, que é meio que uma responsabilidade que você bota pras pessoas. Tipo assim, não, você vai cuidar sim, porque isso aqui é de todo mundo. Então, você vai segurar mesmo. E é isso aí, porque a gente tá criando isso. Então, você vai segurar, sim, pode criar. Eu não, pode pegar aí nela. Então, assim, eu acho que a prática disso, né, acho que acaba aglutinando isso que você falou. Tipo, bota pras pessoas, tem uma criança aqui, você vai ter que cuidar dela também, porque eu também tô fazendo coisas pela gente, sabe? Eu vejo isso acontecendo muito. É o espírito de comunidade mesmo, né? E é algo que é muito natural, não só em mim, mas em outras irmãs, em outros irmãos. E é um movimento sancófico mesmo que a gente está fazendo. E mesmo que de forma natural, quando você olha ao seu redor, você já está ali aquilombado. Sim. E você nem sentiu. Então isso é progresso. Sim. Sabe? Isso é raça, sabe? Isso é axé. Então, esse movimento que cada vez mais está crescendo, da gente se reconhecer, né? E de hoje você passar na rua e às vezes cumprimentar uma outra pessoa preta mesmo sem conhecer, sabe? Sim. Aquele local de pertencimento. Eu mesmo, no transporte público, no BRT que eu pego, eu sempre faço amizade com alguma irmã preta que tá ali no mesmo corre que eu. E tá tudo bem, às vezes a gente não pergunta nem o nome da outra, mas a gente se identifica, né? E eu acho que é isso que a gente tá fazendo cada vez mais. A gente tá começando a se identificar. E isso é perfeito, isso é lindo demais, inclusive. Não, maravilha mesmo. Eu acho isso ótimo. Criar isso na prática, né? Para além de ficar com teorias. Sim. Pode falar. Não, beleza. Vou esperar você voltar, porque senão seu som vai sair. Senão seu som sai. Show, já foi, já voltou. Já. Pô, ó a inveja. Eu tô na cozinha. Massa, show de bola.
Bom, eu vou para a terceira pergunta agora. Eu queria saber de você se você acha, se você considera, deixa eu repetir aqui. Eu queria saber de você se você considera correto afirmar que o mundo foi construído pelas mãos de mulheres pretas desde o início da civilização. Eu queria que você também falasse um pouco a respeito disso. Então, vamos lá. Já foi comprovado, né, que o primeiro homem, né, que era o Homo sapiens, foi encontrado na África. Sim. E, sendo assim, né, nós somos sim o berço da civilização. Durante muito tempo, né, eles não queriam aceitar que vieram, né, de gente preta. Então, o Ocidente ele fez de tudo para tentar ser esse berço civilizatório. Mas, de acordo com pesquisas e estudos, então já foi comprovado, né, que tudo começou em África. E por todos os processos históricos que as pessoas pretas passam, né, não tem como você não colocar o ventre, né, como epicentro de tudo, Com né, certeza. porque é um movimento que sempre teve, né, até hoje, né, as mulheres pretas, elas têm, né, esse poder. Tem até uma frase que falam que metade do mundo são mulheres pretas e a outra metade são os filhos delas. Sim. Porque, de certa forma, todo mundo teve uma mãe preta, sabe? Não importa a forma que essa maternidade preta chegou. Então, quem criou, né, partindo aqui pro Brasil agora, quem criou o Brasil foram as mães pretas. As mães pretas que fizeram, né, esse país. Então, sim, o berço da humanidade é África. Aceitem. Aceitem, receba. Massa. Muito bom mesmo. São coisas que a gente não tem muito o que desenvolver porque são óbvias, né? E aí, se a gente tivesse que ficar provando, falando e tal, cara, tá aí, tá escrito, tá provado. Várias teorias que já foram provadas, vários paradigmas que já foram provados. Então, não tem muito o que falar. É viver, aceitar e viver, né, cara? Viver, principalmente. Até porque a gente aceitou tanta coisa e seguiu. Eles também, né? Tem que ser um pouco mais tolerante. Essa egolatria da branquitude é uma coisa que está me irritando cada vez mais. E toda semana vem alguém pra aguçar mais esse ranço que eu tenho. Não colabora. Bom, então vou para a próxima pergunta. Na sua opinião, qual o papel da mãe na construção de um homem preto? Jogando para esse outro lado da questão. O papel da mãe na construção de um homem preto é um papel diverso, né? Partindo desse princípio, mas eu acredito muito, Diego, que o papel do pai ele é insubstituível. Sim. Que tem coisas que é só o pai. Você pode sim fazer muitas coisas sendo mãe, mas esses discursos que eu vejo muito por aí da mulher fazer papel de pai e mãe, eu acho que a mulher ela faz o papel de mãe. Ela vai orientar como uma super mãe, mas o papel do pai é o papel do pai. E tem coisas dentro da educação de um homem preto que talvez só ganhe validade se esse menino ouvir de outro homem. Por isso que faz tanta falta ter uma referência paterna positiva. Porque o machismo, né, é muito estruturado aqui também, né? Então a mãe pode falar a mesma coisa que o pai, só que o filho vai ouvir o pai. Isso é uma realidade. Por mais que você tenha uma mãe desconstruída, por mais que vocês tenham uma educação assim, mais flexível, mas ainda assim, um menino ele vai ouvir o pai. Então tem coisas que é de homem para homem mesmo. Sabe? Esse é o meu pensamento. Eu gosto de deixar sempre bem elucidado que a minha verdade não é uma verdade absoluta, mas é o que eu penso. E agora, eu sendo mãe, reforça ainda mais, porque o papel do meu marido é só dele. Não tem como. E não tem como ele fazer o meu também. Entendeu? Então, acho que orientar, educar, ensinar ele a respeitar mulheres pretas em especial, que são as mais violadas. Eu acho que é o ponto principal. Porque a gente vê muito na teoria, né? Fui criada por mulheres e tudo mais, mas chega lá na frente e dá um deslize. Então, que reduzam esses deslizes, né?
porque a gente está aí se amando cada vez mais e é um caminho que só tende a melhorar, né? Pelo que eu vejo assim ao meu redor, pelo menos na minha bolha. Uhum. A gente vai crescendo as bolhas até elas alcançarem todo mundo, né? Ainda nessa questão e qual é o papel da mãe na criação de uma mulher preta? A palavra-chave que eu vejo muito, eu com a Faiza, é prevenção. E a prevenção de quê? Dela não cometer os mesmos erros que eu. Por mais que os meus erros fizeram eu ser a pessoa que eu sou hoje, eu não queria que ela cometesse alguns erros meus. Então é todo aquele processo de orientar, de fazer dar certo, de conversar, de ser amiga. Mas o papel da mulher na criação de uma mãe preta é ser referência positiva. Eu acho que a Faiza, ela tem que ter essa referência positiva minha, que sou a mãe dela, sabe? Eu acho que é um caminho, é o primeiro caminho dela, para ela conhecer outras mulheres pretas ao longo da vida, mas ela ter dentro de casa essa referência é fundamental. Então, eu cada vez mais tenho me reeducado, estou num processo de mudança de hábitos mesmo, porque o meu marido sempre fala, a gente conversa que a Faiza, ela vai fazer o que a gente faz. Sabe, a minha filha vai fazer o que eu faço. Então, nunca é tarde, né, para você se reeducar, mudar algumas manias. Então, o que eu tô fazendo com ela é isso, sabe, é prevenção, orientação, ensinar ela a se valorizar, sabe, falar que ela é valiosa. Eu acho que é muito disso. Sabe, falar que ela é valiosa no dia a dia, sabe, a todo momento, não deixar ela esquecer o valor dela, né, porque a gente sabe que às vezes a gente esquece o valor e nunca mais lembra, né, porque o sistema tá ali para massacrar. Então, o papel que eu vejo da mãe tá muito dentro disso que eu te falei. Não, maravilha. E trazendo especificamente para você, na sua realidade, na sua vivência, nós estamos aqui personalizando a coisa. Me ocorreu aqui enquanto você falava, né? Ela tem a possibilidade de ver a mãe e o pai juntos, trocando ali. E como de repente também não é importante, ver você ressaltando qualidades positivas do pai para ela, né? Para que ela saiba, inclusive, o que são qualidades positivas de um homem preto, né? Como é o pai, né? Com certeza, com certeza. E eu penso muito nisso, sabe? Porque a Faz é uma criança que ela interage muito comigo e com meu marido. Então a gente tem muito cuidado com coisas que a gente faz, coisas que a gente fala, porque ela associa, né? Criança é uma esponja. E é isso, é ela ter uma referência positiva de homem preto. Eu acho que já é um caminho assim, meio caminho andado, né? Porque pelo menos ela não vai crescer alimentando, né, essa animalização que fazem com os homens pretos. Então a minha filha, sabendo que um homem preto tá ali não para jogar contra ela, para mim já é uma felicidade tremenda, né? Menos um trabalho para mim. Pode crer. Já tá acontecendo aí de maneira natural. Durante essa temporada a gente está questionando o colonialismo como um grande mal que assola a nossa sociedade e atravessa todas as nossas subjetividades. Eu perguntei a Marcele se ela concorda que o colonialismo é um principal mal que põe em risco a maternidade preta. E essa resposta você encontra lá no Cantinho do Café, que é exclusivo para os apoiadores do Parentalidade Preta. É bom demais. Essa bolha que a gente vive, né, de militância, mesmo a gente dando uma adoecida, porque não tem como ter uma saúde mental Eu não tive como tirar esse restinho da resposta de Marcele. Vou deixar aqui para você escutar. É impossível. Mas mesmo assim, vem coisa boa também, que faz a gente acreditar. E eu tenho muita fé nessa geração que tá vindo aí. A nossa é sobrevivência, mas essa que tá vindo, de Benja, de Faiza, essa geração, eu acredito que vai trazer algum tipo de mudança mais brusca. Eu tenho fé nisso. Vamos aqui, quebrando a cara para que isso aconteça, né? A gente vai botando a cara e quebrando. Nem fala. Bom, vou para a próxima pergunta aqui. Essa pergunta, ela é bem derradeira e eu quero saber de você. Você falou que ia ser o meu momento tóxico. Eu queria saber de você. Filha pro mundo. O filho,
eu sempre falei isso, né? Que o filho é pro mundo. Só que eu falava isso do filho dos outros, né? Aham. Quando o filho vem pra gente, a gente quer ele no mundo, mas a gente quer ele perto também, sabe? Eu não acho isso tóxico, porque é isso. Eu fui mãe agora, minha primeira filha, então eu sou muito agarrada mesmo. Uhum. Mas eu também não quero que a minha filha seja uma pessoa presa. Eu quero que ela se sinta, sabe? Eu quero que ela viva muito, eu quero que ela se divirta, sabe? Eu não quero que ela seja uma pessoa com medo, Sim. né? Por estar habitando esse lugar aqui, né? Racista, sexista, machista, sabe? Mesmo com todos os problemas, mesmo a gente cruzando, né, com esse perigo urbano, mas eu não quero que ela seja refém disso, sabe? Sim. E é um trabalho que eu faço junto com meu marido, porque ele faz isso demais. Porque eu quero que ela viva, eu quero que ela veja ela crescendo, sabe? Eu quero ver ela grande, adulta, monegona, sabe? Sim. Nas frentes aí, se ela quiser seguir esse caminho. Então, o filho, na verdade, eu poderia substituir com o filho é do mundo. Eu acho que a gente só gera, sabe? Mas ele é do mundo. A gente que lute, né? Fica debaixo da asa da gente ali enquanto é indefeso, enquanto tá fazendo as coisas. Eu já tive essa primeira experiência agora, né? Com a escola de coisas pequenas, né? Mas hoje mesmo, esses dias na saída, aí Benjamin tá saindo e os coleguinhas falando tchau, Benja, tchau, Benja. Eu falei assim, quem deixou chamar ele de Benja? Quem mandou chamar de Benja? Sabe? E eu falo assim, cara, tá indo, né? Tá indo, assim, e é muito... Parece que vai escorregando, assim. Parece que vai escorregando. Sim. Ai, gente, sim, olha. Sim. Aí vai pra escola, assim, vai passar esse tempo todo lá, o que vão falar, o que não vão falar, o que vão fazer, o que não fazer, mas tipo, a gente tem que pensar também, né, eu trazendo um pouco mais pra baixo, assim, que a gente tá se esforçando pra dar ferramentas, né, e aí não vai querer que eles usem também, né, acho que a gente precisa entender, assim, cara, você tá dando ferramentas. Rola um egoísmo gospel de paz e tudo certo. Sim. Sabe? Eu acho que você falar que sente isso, assim como eu, é muito melhor do que ficar fazendo aquele personagem da mãe desconstruída, gente. Sim. Eu sou muito apegada e você é leonina igual a mim. Sim. Então a gente sabe o tamanho do afeto e da necessidade que muitas das vezes nós temos mesmo da presença física, pessoas que a gente gosta. Isso, da presença física de pessoas que a gente gosta. Imagina nossos filhos, gente. Né? Meu Deus do céu. Nossa, eu fico louca. Verdade. Bom, então a gente vai indo para a última pergunta agora. Eu queria saber de você se você acha... Já? Papo bom corre rápido, não tem jeito. Mas aí é bom que a gente vai construindo mais coisas ao longo do tempo. Ainda tem mais umas perguntinhas, a gente não, olha só, já marca outro pro final do ano meu. Esse vira, novembro, pode ser novembro também, Consciência Negra. Calma, a gente vai. Ainda tem muita coisa pra fazer, muito rolê pra trombar, inclusive. Vamos lá. Não, eu tô avisando logo, porque só eu sei a luta que foi, meu amor. Menina, né, que fala, isso aqui foi uma luta mesmo, pra quem tá ouvindo a gente. Isso aqui foi uma luta de marca, remarca, cara, a gente tá pra fazer esse programa. Muita luta, gente, tem que ser hoje. Tem que ser, não dá pra não acontecer. Porque a gente tá pra fazer isso aqui há um tempo já, mas tá saindo na hora certa. Exatamente. Mas é claro, como eu sempre falo, né? Nenhum programa é definitivo e a gente vai sempre ter coisa pra falar, principalmente que agora tem filho. Eu lembro da primeira vez que a gente conjecturou a troca, falou assim, agora depois eu quero falar como mãe, que ainda tava na barriga. Eu falei assim, não, depois eu quero vir aqui falar como mãe, que eu vim falar como militante, agora depois eu quero vir falar como mãe. Eu falei assim, vamos marcar então essa conversa como mãe. Se passasse mais um tempinho, já ia fazer 2 anos. Mas não, a gente fez antes. Aí, então, a gente tá cumprindo o expediente e o cronograma, mas como agora tem filho na jogada, a gente sempre vai ter assunto pra estar trocando. Isso é muito bom, inclusive. Axé. Bom, vou pra última pergunta dessa troca agora, desse bloco, né? E eu queria saber de você se você acha que há diferença entre mães pretas e brancas. E por quê? Todas as diferenças. Todas.
E muitas mães brancas têm uma certa dificuldade de entender isso. Então, eu trabalho maternidade desde que eu fundei o Avança Negra. Já fiz vários encontros de mães. Então, a gente vê que o atravessamento é sempre o mesmo. E você vê que é sempre as mesmas mães. E qual é a cor, né, da mãe que está ali, que é solo, né, que está ali trabalhando, estudando, criando o filho, às vezes não sendo solo, mas sobrecarregada. Sim. Então, aquela mãe tem um menino, né, um filho, né, ou uma filha, sabendo que está em um mundo onde acontece um genocídio, né, de mais de 500 anos. Então, ela vai gerar uma vida que é vulnerável dentro da sociedade. Sim. Ela sabe que os filhos que ela carregou durante 9 meses, que ela amamentou, que ela cuidou, está num lugar que ele não está protegido. E é muito desesperador sentir isso. Saber que o seu filho está vivendo em uma cidade, em um espaço onde ele não é protegido, onde a vida dele não tem valor. Exatamente. Então, ao mesmo tempo que a gente quer dar uma nova realidade, né, para os nossos filhos, a gente sente medo, né? E as mães brancas nunca vão entender, sabe, o que é ter um filho de 8, 9 anos tomando dura de polícia. Uma mãe branca nunca vai ser chamada na escola porque o filho dela está sendo alvo de racismo. Uma mãe branca vê o seu filho saindo de casa, talvez para uma balada, e ela talvez dorme, sem nenhum tipo de preocupação, sem saber que vai ligar, né, a televisão e ver uma notícia que o filho dela está morto. Né? Então, a maternidade preta, ela, além de revolucionária, ela é de resistência, porque todos os dias nós somos testados e conforme as crias vão crescendo, as preocupações vão aumentando. Então, esse metaverso, né, de maternidade que a gente tem nosso, né, que é a maternidade preta, que é um espaço nosso, é um quilombo nosso, a gente se entende porque são os mesmos problemas, as mesmas alegrias, os mesmos medos. Então, a diferença é muito simples. É que não é vítima de racismo, com certeza é algo que vem a ser mais leve, né? Então, mães brancas que estarão ouvindo esse podcast, tenham mais empatia, né, nessa questão da maternidade, porque a maternidade preta, ela hoje é aquela resposta, né, que o show tem que continuar, sabe? Ela é a resposta que o show tem que continuar, que a gente não vai acabar. E são as mães pretas que fazem esse movimento da gente não acabar. Então a gente merece respeito, sim, nas unidades de saúde, no sistema educacional, em qualquer lugar. Porque sem as mães pretas esse Brasil nunca andou, e sem as mães pretas esse Brasil não andará. Exatamente. Não, e assim, cara, eu acho foda, porque ontem eu tava gravando um programa que vai depois desse. E a gente tava falando basicamente sobre o que você pincelou ali, né? Nessa última pergunta, de coisas que mães brancas não têm que se preocupar. E essa conversa é franca, realmente, assim. A mãe branca, ela pode optar ou não falar de racismo com o filho tranquilamente, porque talvez ele nunca seja atravessado. A grande probabilidade dele nunca ser atravessado. Eu sei que tem pessoas que estão ouvindo a gente que são brancas e que têm filhos brancos, que tem gente que escuta podcast que é assim. E a gente pensar que tem que fazer um trabalho com os nossos filhos, e aí falando de
parentalidade, não quero tirar aqui o foco da maternidade. Então eu vou me colocar nesse local da maternidade aqui, tô pedindo essa licença. E ter que falar com o filho a respeito de coisas da cor dele, para que ele se resguarde nos ambientes onde ele vai permear, não é legal, sabe? Não é empoderamento. A gente não tá falando... A gente fala de empoderar em outros locais, mas não é legal eu ter que tá fazendo coisas de maneira, às vezes, até velada, pra falar que a cor dele é bonita mesmo, sua cor é bonita mesmo, porque tá empoderando, tá legal, uma criança empoderada, mas por que a gente precisa empoderar? Né? Por que a gente precisa estar tendo essas preocupações? Pessoas brancas não têm essas preocupações. Elas talvez estejam se preocupando no que fazer para que elas sejam mais inclusivas, seus filhos sejam mais inclusivos, mas elas não precisam falar, você é um menino branco. Sim. Não vai chegar e falar. Então, Sim. Se a gente for tirar só por esse lado, só por esse local, e só pelos corres que a gente vê, inclusive com as pessoas que andam com a gente, eu queria aqui marcar a Pauline, que anda muito com a gente e sempre fala comigo e sempre tá trocando ideia, do Mães de Wakanda. Sim. Dessa necessidade, que a gente não pode escolher se tem ou não. Que a gente não pode ter esse conforto, sabe? Enquanto mães de crianças pretas, não posso ter esse conforto de não falar sobre racismo com meu filho. Se isso aí não pesa pra quem tá ouvindo, que não é branco, se isso não pesa pra quem tá ouvindo quem é branco, saiba que pra gente não é facultativo. Então, tem essa questão, né? Nós não temos opção, né? A gente tem o ato de maternar, de educar e de racializar, né? E é muito doloroso, né? Porque a gente vê outras crianças, né, desfrutando de uma infância que não tem esse peso. E essa é uma parte muito injusta do racismo, sabe? De não dar uma infância, né, leve para as nossas crianças, sabe? É muito doloroso, sabe? Com 5, 6 anos, eu sou educadora social. Eu trabalho em 4 comunidades aqui do Rio de Janeiro. E é muito triste ver as minhas crianças de 5, 6 anos falando que não quer ir para a escola porque está sendo alvo de racismo, sabe? Então, é 5, 6 anos. Identificando o racismo. Então, identificando, porque o racismo das crianças é aquele racismo bem individual mesmo, de falar diretamente do coleguinha. O adulto que é mais sonso, mas criança fala direto. Criança fala direto. Então, você vê o quanto que é injusto, sabe? O quanto que a nossa saúde, né, emocional, a nossa saúde mental, né, de uma mãe e de um pai que tem que ficar relembrando, conversando de coisas que machucam com uma criança. Sabe? Então, são coisas que só quem tem filho preto sabe. E só corrigindo, não é só quem tem filho preto não, porque tem muita mãe branca que tem filho preto que não quer saber. Exatamente. Né? Acha que tá todo mundo muito bem. Então não é só quem tem filho preto não, é só quem é preto com consciência racial e que tem um filho preto. Então assim, pra tu ver como é tão embolado, né? Porque as pessoas brancas querem adotar a gente preta, mas não tem um pingo de cuidado. Sabe, de fazer um letramento, de ler, sabe, de se conscientizar. Então, assim, é muita coisa errada. Então, a gente só segue, Diego. A gente só segue e com fé e fazendo a nossa parte. Eu acho que não tem muito, né, o que fazer. É fazer o nosso. Como você faz, como eu sei que eu faço. E a gente plantando, a colheita vem. Sim. Temos filhos para salvar, né? Além de criar. Exatamente. Bom, eu vou chamar um intervalinho e a gente já volta. Eu espero de coração que você esteja gostando desse episódio. Marcela é uma amiga muito querida, me deu uma força quando eu precisei em relação a algumas transições e sempre tá me fortalecendo, chamando para os rolês para fazer coisa, movimentando coisas. Então eu fico muito feliz de estar recebendo ela aqui no Parentalidade Preta, porque é uma dívida que eu tinha com ela e eu tô pagando agora com muito prazer.
Chegamos ao segundo bloco, o bloco de indicações de podcasts, que eu lutei muito para conseguir colocar aqui um bloco de indicação de podcasts produzidos por pessoas pretas. Existe uma lenda que diz que pessoas pretas concorrem, podcasts pretos concorrem. Na real, eu acho isso muito ridículo. Eu tenho um espaço aqui, que tá chegando a mais gente, e eu queria trazer quem tá no corre também, para fazer com que os episódios cheguem a mais gente. Isso é óbvio, quem abriu a porta vai abrir para as pessoas passarem. E já que você tá me ouvindo aqui e quer ouvir, eu acho que você deveria ouvir mais conteúdos de pessoas pretas, eu vou deixar minha parte nessa construção e trazer as indicações. A indicação de hoje é de um pessoal que eu conheci por intermédio de Marcele, então nada mais justo do que trazer eles aqui como indicação para esse episódio. Eu tô falando do Da Rua Cast, que é um podcast que nasce como uma solução para superar a barreira de disponibilidade e acessibilidade a um conteúdo informativo. Ele busca quebrar a ideia de que certos assuntos são inacessíveis, desestimulando o aprendizado. Através de vozes diversas e conversas descontraídas, convida os ouvintes a participarem promovendo a aprendizagem e o debate, independentemente da forma de comunicação. Com o objetivo de tornar a informação acessível a todos, o Da Rua Cast é um podcast inclusivo que proporciona experiência agradável e aprendizado. O Da Rua Cast é apresentado pelos amigos de infância e criadores da marca Filhos da Rua, o Felipe Pinheiro, o Edson Castro e o Bidu Arruda. Eles têm uma marca muito bacana, inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição, na verdade, no post relativo a esse podcast, falando também sobre essa indicação e deixando lá. O Da Rua Cast você encontra nos agregadores, o pessoal você encontra na @sejafdr, FDR, ou no site www.filhosdarrua.com.br. Espero que você goste, espero que você ouça. Bom, então a gente volta agora do nosso intervalo, chegando aí na reta final do programa. Eu queria saber de você qual conselho que você dá para pais e mães que estão criando crianças pretas. Faça-os terem orgulho deles mesmos. Mostre a verdadeira história. Mostre referências pretas positivas para os seus filhos. Fale abertamente com seus filhos sobre a beleza dele, sobre o quanto que o negro é lindo, né? Sobre o quanto que o cabelo dele é lindo, que o sorriso dele é lindo, porque essas injeções, né, de autoestima, elas são vitais hoje na comunidade preta, porque a saúde mental e a autoestima, elas, em alguns momentos, elas se entrelaçam, né? Então o povo preto, ele cresce muitas das vezes sem autoestima porque não tem referência positiva, né, nas escolas, principalmente, né, quando você começa a socializar. Então a gente sabe que o sistema educacional não vai contar, né, a história preta, não vai devolver, né, com dignidade, né, as nossas memórias. Então você, pai, que tem crianças pretas, faça-os ter orgulho, sabe? Explica para eles, né, que eles são descendentes de reis e rainhas, né? Que eles vieram de um lugar onde eles eram realezas, sabe? Porque, infelizmente, a história que a gente tem é a história contada pelo colonizador, né? Então, vai ser tudo lindo mesmo. Princesa Isabel maneirona, né? Que lutou pra caramba pra libertar a gente, fé. Então, eu acho que pais pretos eduquem, primeiramente, eduquem de uma forma racializada. Mesmo que a gente saiba que nem todo mundo tem essa estrutura, né, para passar para nossas crianças, mas que você crie uma pessoa consciente e uma pessoa principalmente que ama pertencer à raça dela, porque todo dia vai ter alguém lembrando, sabe, que o preto, ele carrega esse estigma, né, de inferioridade. Então o racismo, ele bate todos os dias, né? Então cada pancada que o racismo dá, se a gente não tiver protegido intelectualmente, mentalmente, espiritualmente, a gente adoece. Com certeza. Então esse preparo vem de casa, e se for preparado pelos pais, melhor ainda.
Maravilha. E eu queria saber que conselho você daria para crianças pretas, que você atua diretamente com elas. Eu queria saber que conselho que você daria para essas crianças. E eu perguntei a Marcele qual o conselho que ela dava para as crianças pretas. E a resposta você encontra lá no Cantinho do Café. Bom, então a gente tá indo agora para despedida, a última pergunta. Eu queria saber se você queria... Ai, não, aumenta aí o tempo. Mas assim, até porque tem bastante coisa que eu acho que você pode falar nessa última troca. Eu queria que você falasse bem de cada projeto que você tem desenvolvido, até que apareça um novo que a gente não sabia, inclusive, e falar um pouco, para quem não te conhece, do que você desenvolve, no final das contas, além de criar uma criança preta. Então, eu, em 2017, eu fundei um dos primeiros coletivos aqui no Rio de Janeiro que pautava a saúde mental preta. Então, a gente mapeia até hoje, tá, gente? Psicólogos pretos para direcionar para pessoas de periferia, pessoas que não têm tanta acessibilidade. Eu também gosto de escrever, eu tenho alguns artigos publicados e alguns livros, e ano passado eu pude coordenar 2 livros, que é o Tinha Que Ser Preto e um outro, Saúde Mental da População Preta Importa, que é um livro de psicologia preta, que é composto por mais de 20 psicólogos falando de vários assuntos dentro de uma perspectiva africana mesmo no campo da saúde mental. Tá? Eu tenho também o Diálogos Diaspóricos, que é uma roda de conversa, com temas atuais, mas sempre se cruzando com a ancestralidade, até porque a gente sabe que o futuro é ancestral, todo mundo está cansado de saber. Futuramente estou aí sendo sua colega, porque eu estou com um projeto de fazer um podcast, mas ainda tem algumas coisas no forninho de formar equipe, mas vai ter, porque tem que ter uma mãe preta falando, Com certeza. Tem parentalidade, mas tem que ter uma mãe preta falando. Até porque eu vou te convidar, meu filho? Vai ser o primeiro convidado, Eu nem vou discutir isso aqui, né? E além de escrever, eu sou articuladora, sou palestrante, faço trabalhos em escolas, tá? Levando letramento racial, oficinas, tá? Afro-brasileiras. Atualmente eu trabalho como educadora social, Eu atuo no Manguinhos, na Biblioteca Parque, no Complexo do Alemão, na Cidade de Deus, em Rio das Pedras. E você que tiver interesse em conhecer o projeto, também só me mandar um direct. E é isso, como eu sempre falo, sou do movimento, sou um eterno reticências, nunca sei o que vai acontecer, apenas vivo sem medo, não poupo sorriso. Quem fechar comigo, vou fechar também. Isso aí é verdade. Se quer guerra, terá. Se quer paz, quero em dobro. Maravilha. E eu iria acrescentar, não para ficar falando por último, mas como eu falei já, é a mulher preta que eu mais vejo em movimento, não só na minha rede, mas ali com as pessoas que eu troco pessoalmente. Então, é muito orgulho, eu tenho muito orgulho. E aí, até sendo envaidecido, eu me sinto muito validado por essa troca, eu me sinto muito validado por essa amizade que significa muito pra mim e vem sendo construída de várias formas. Ser lembrado, e eu tô falando com quem ouve aqui, ser lembrado por Marcele por algumas paradas, pra mim é um tique de validação muito grande. Então eu queria, inclusive, dar uma tietada aqui, porque é questão de amizade mesmo, Leonino se reconhecendo sabe que não é uma coisa fácil. Verdade. Então, que seja feita a justiça. Quem não entende o que é movimento, além de entender o que é um movimento preto, quem quer entender o que é uma pessoa preta em movimento tem que acompanhar a Marcele para entender o que é isso. Axé. Marcele, obrigado por ter construído mais um capítulo aqui na história do Parentalidade Preta, esse projeto que me é muito caro. É um projeto de vida, eu espero manter enquanto eu tiver saúde e sanidade, mas eu fico muito feliz de a gente ter continuado nossas trocas aqui, para além dos locais onde a gente já troca. Então eu queria te agradecer em meu nome, em nome de quem ouve, em nome de quem apoia, em nome de quem acredita nesse projeto também, e que seja, de fato, aqui nesse local, a primeira troca de muitas. Eu que agradeço você, agradeço o tempo,
que nos favoreceu. Sim. O trabalho que você faz é incrível. Você sabe que eu sou muito tiete sua também. Não tenho problema de falar no direct, eu falo nos comentários, porque a gente precisa ter esse olhar cuidadoso, né? Principalmente para a paternidade. Né? E você faz isso com maestria. Torço muito pelo seu sucesso, pelo seu progresso. Conte comigo sempre. Sim. Eu sou muito fã de parentalidade. Ainda bem que eu cheguei quando tudo era mato, porque daqui a pouco eu sei que não vai ter mais vaga. Daqui a pouco vai ter não, mas Mas eu vou poder falar que eu fiz parte. Sim, cheguei mas quando tudo era mato. Tem gente que não. Tem gente que é igual no Melhores Amigos lá do Instagram. Tem gente que não tem. Então, calma aí, não dá pra você ainda não, Angela Davis, porque eu tenho que falar com o Marcele primeiro. Então é por aí que a gente faz. Mas quem tá comigo desde muito tempo e tá vendo a coisa acontecendo agora, vai estar comigo sempre e eu vou levar isso sempre, não tem pra onde correr. Mas é isso, sucesso pra gente, vida longa. Obrigado, viu, Marcele? Agora a gente já tá em off. Estamos chegando no final do programa, chegando no final de maio. Muito conteúdo foi compartilhado aqui durante esse mês. Muita coisa aconteceu. Eu queria de coração te convidar para conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo para fazer com que esses conteúdos cheguem a mais gente e que a gente consiga produzir mais e com qualidade e constância. Então dá um pulinho lá no apoia.se/Parenta. Tenho certeza que você vai conseguir colaborar com a gente de um jeito, se fizer sentido para você. Esse programa só foi possível graças à minha esposa Tatiane, que segurou a onda com as crianças para que eu pudesse pesquisar, roteirizar, entrevistar a pessoa que veio falar conosco, criar a introdução, redigir, gravar, editar, juntar tudo aqui nesse programa, produzir, divulgar e fazer com que ele chegasse aos teus ouvidos. Se você tiver alguma coisa que queira falar lá no @parentalidade_preta, já sabe, é só mandar uma DM. Sem o apoio do Cantinho do Café, esse projeto não seria mais possível. E sem a sua audiência, ele não faria sentido. Então, muito obrigado e até a próxima.